enfim, a professora Miriam, que já é uma super parceira nossa aqui do Lidera, esteve conosco no curso de formação passado, né, falando sobre um outro tema, falando sobre a Lei Maria da Penha, um projeto muito interessante que a gente tem aqui no TJDF, né, sobre a Lei Maria da Penha, mas então eu vou pedir licença já a vocês para que a gente possa começar a próxima aula, que é com a professora Miriam Sartori, como eu já havia dito. Vou ler rapidamente aqui o currículo super extenso da professora Miriam. A professora Miriam, eu até me perdi aqui, porque meu computador deu problema, gente. Bianca, posso continuar, então? Pode, Renata, por favor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Renata, sou uma das integrantes. Qualquer dificuldade que vocês tenham, pode entrar em contato, tá? Eu vou mandar a lista daqui a pouco de chamada. Enquanto isso, eu vou fazer a apresentação da nossa querida professora Miriam, tá bom? A Miriam Sartori, ela é pedagoga, bacharel em Relações Internacionais, ambos pela Universidade de Brasília, especialista em Educação à Distância pela SEAD, também da UNB, graduando em Direito pela Universidade de Trabalho, ou Universidade de Brasília, trabalhou por 9 anos no TJDFT, com programas e iniciativas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Ela é conteudista e formada nos temas de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, comunicação não violenta, prevenção à violência. Ela também foi supervisora do Núcleo Permanente Judiciário da Mulher, do TJDFT, e há 2 anos estuda e realiza formações sobre comunicação não violenta, possuindo mais de 220 horas de curso sobre o tema, sendo 104 com treinadores internacionais certificados pelo Center de Comunicação Não Violenta, instituição criada pela Marshall Rosenberg, e atualmente ela é coordenadora geral de ensino fundamental do Ministério da Educação. Então, com esse breve relato, nós chamamos a nossa querida professora Miriam Sartori para iniciar o conteúdo de agora, tá bom? Obrigada, gente. Licença. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando bem? Sim, professora. Então, primeiro eu queria agradecer a Renata, a Bianca, sim, falar que vocês podem ficar tranquilas, que eu não estou com raiva de ninguém, nem desconfortável. A gente sabe que é uma correria, né, quando tem essas aulas, e os temas são super interessantes, e eu sei que tem muita gente que gostaria aí de aprofundar. Então, fiquem tranquilas, né, a professora Marilda também, a fala é super importante. Também quero aproveitar, porque eu já vi aqui no chat que tem algumas pessoas que gostariam de ter um intervalo. Eu entendo toda a dificuldade de ajustar, mas eu acho importante que as pessoas atendam às suas próprias necessidades. Então, eu queria, sim, que as pessoas que acham que precisa levantar, tomar uma aguinha, um cafezinho, que façam isso, não tem problema. A gente vai começando com aquelas que já estão aqui prontas para isso, mas fiquem à vontade para também, né, dar uma esticada se precisarem, porque é muito cansativo a gente ficar na frente da tela às vezes, né, muitas horas assim seguidas, e a atenção e a presença é muito importante nos encontros, e eu gostaria muito de ter a presença de vocês nesse momento, presença mental e física, não só a física. Então, se acharem que precisa ir até ali e beber uma aguinha, façam isso, por favor. A gente diz na comunicação não violenta que ninguém é melhor para atender as suas necessidades do que você mesma, né? Então, reivindiquem isso e tomem esse protagonismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Me pediram para dar uma ênfase na parte de comunicação em redes sociais, para conversar um pouco com o tema de hoje. Então, eu vou fazer isso, vou tentar fazer um pouquinho isso, e falar um pouco dos princípios mais básicos da comunicação não violenta, e aí me deixar à disposição também para quando vocês quiserem aprofundar mais um tema, porque é um tema super que dá para a gente fazer horas e horas e horas de encontro, assim, e muitas práticas, então a gente vai aqui só dar um gostinho, né, uma degustação para a gente poder conhecer. Eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar com pessoas, com
com a tela. Então, eu estou vendo algumas câmeras ligadas, eu agradeço pelas pessoas que podem e que fazem isso, né, que estão disponíveis para poder abrir a câmera, porque isso me ajuda a perceber se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Mas, de novo, fiquem à vontade também, aquelas pessoas que não puderem, não quiserem abrir a câmera, ficar com elas fechadas. Vamos lá, então. Eu queria antes saber, vocês podem usar a reação de vocês aí. A gente está com 68 na sala, e apesar de eu querer ouvir o máximo possível de pessoas e conectar, eu vou tentar fazer algumas estratégias de interação que não nos prejudique muito em termos de tempo, tá bom? Mas se vocês quiserem abrir o microfone e falar também, podem ficar à vontade. Queria que vocês usassem a reação do Zoom, que vocês têm aqui embaixo, e colocarem a mãozinha aqui, assim, para aquelas pessoas que já ouviram falar de comunicação não violenta. Ok. Aí vocês... Alguns aqui. Bacana. Talvez um terço, né? Mais ou menos das pessoas. E usem a mesma reação para aquelas pessoas que já fizeram cursos sobre comunicação não violenta. Tá, um pouco menos, né? É só para eu saber o quão eu preciso ir para os conceitos mais fundamentais. A gente vai começar com uma dinâmica. Eu vou fazer, eu posso compartilhar minha tela? Vocês passaram para mim aqui? Posso, né? Vou colocar uma frase aqui e eu queria que vocês usassem o chat para reagir a essa frase, tá bom? Político, estão vendo? Político é tudo igual. Usem o chat, por favor, para reagir. Político é tudo igual. Vou tirar o compartilhamento para eu poder ver as reações aqui. Não concordo, discordo. O que mais? Não concordo, concordo, discordo, concordo, não mesmo, não, discordo, não. Muito generalizada, raso. Em muitas situações, sim, discordo. Péssima frase, não concordo, agressiva. Generalizar não é legal, falácia, não concordo, somos pessoas muito diferentes, politicamente é tudo igual, discordo, generalizada, generalização precipitada. É isso que acontece quando a gente vai para as redes sociais, não é? A gente vê uma frase, uma informação, que às vezes é jogada, é uma opinião, enfim. E imediatamente aquilo, muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes aquelas informações, ela gera um tipo de reação. E as redes sociais, as redes sociais em geral, né, mas também assim, WhatsApp, grupos de WhatsApp, por exemplo, Telegram, quando a gente está em grupos e a gente vê também uma mensagem assim, a gente tem uma reação muito imediata de dizer a nossa opinião. A nossa reação normalmente é não é assim. O que é a comunicação não violenta? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a comunicação não violenta, é a intenção da comunicação não violenta. A primeira coisa que a gente, quando pratica CNV, eu vou começar a chamar de CNV, tá? CNV é comunicação não violenta. CNV, a gente pensa, qual a minha intenção na minha comunicação? Qual que é a intenção de vocês? Quando eu me comunico, quando eu reajo às mensagens do outro. E na CNV, a nossa intenção é conectar. E para conectar, eu preciso compreender. E para compreender, a gente precisa provocar e estimular uma curiosidade genuína sobre o outro. E é muito difícil eu favorecer essa curiosidade genuína quando o outro, quando eu olho o outro como inimigo.
Então, enquanto eu olho o outro como inimigo, cheio de julgamentos, de diagnósticos, de preconceitos, eu me fecho para escutar o que ele tem a dizer. Eu me fecho para escutar o que está para além daquela mensagem que está escrita ali. Tem um perfil no Instagram que eu recomendo, que eu gosto bastante e que eu acompanho, que é o Despolarize. E aí eles fizeram essa publicação aí com essa frase, né? Então, vocês viram, política é tudo igual, várias pessoas falaram, nossa, super generalista, não é assim, outras falaram, é isso mesmo. E aí eles tentaram trazer, por que política é tudo igual? Ao invés de falar assim, porque quase todo político é homem e branco. Onde eu coloco, e aí a segunda coisa que eu quero dizer sobre a comunicação não violenta para vocês, depois da intenção, é se a minha intenção é conectar, onde eu coloco a minha atenção, o meu foco da minha comunicação. Para essa imagem aqui, que está lá no perfil, o fato de muitos políticos serem homens e brancos, eles trouxeram esse comentário aqui, trazendo dados que corroboram, que explicam por que dessa afirmação, por que dessa pergunta. Então, eles trouxeram dados lá que em 2020, os números de 2020 em relação a gênero e raça eram muito parecidos com os de 2016, tendo um aumento só de 0,5% em relação às prefeitas mulheres. Então, em 2020, só 12,1% de prefeitas, a gente tinha só 12,1% de prefeitas à frente das cidades. E que em relação à raça também, apesar, e até colocaram aqui melhor em aspas. Então, onde a gente coloca o foco da nossa comunicação? Se eu escutar a pessoa que disse político é tudo igual e começar a dizer, olha que pessoa preconceituosa, e colocar o meu foco em julgamentos e diagnósticos a respeito do que aquela pessoa está dizendo e começar a construir pensamentos e imagens sobre aquela pessoa que vão tirar o meu foco de como eu posso compreender o que ela diz, e compreender não é concordar, ter esse momento de curiosidade genuína não é um movimento de concordar com a pessoa, de forma alguma. É um esforço consciente de entender o que ela está dizendo e, a partir daí, eu criar um vínculo ou criar uma relação na qual seja possível eu também me expressar de forma autêntica em relação a como isso chega para mim. Pode ser que eu seja política, por exemplo, que eu tenha um cargo político, e aí eu posso dizer, olha, quando você diz política é tudo igual, eu fico extremamente incomodada, porque para mim parece que a minha necessidade, a minha necessidade de compreender, do esforço, ou de ser, fica altamente comprometida. E eu queria que você me escutasse dizer como é ser política e como eu vejo, como eu atuo como política. Então, é uma forma diferente do que a gente entrar num bate-boca de você estar errado e eu estou certo. Então, a terceira coisa, talvez, que a gente diga sobre a comunicação não violenta é que ela está apoiada num paradigma que é diferente desse paradigma de polarização, em que a gente diz quem está certo e quem está errado. A CNV está apoiada num paradigma que a gente chama de paradigma da parceria, em que existe uma intenção de sair dessa polaridade, de certo e errado, culpado, não criminoso, não sei o quê, né? Então, assim, sair dessa polarização de bem e mal e entrar num movimento de conexão, de intenção de compreensão e conexão, e de compartilhamento da nossa humanidade. Então, a gente chama de paradigma da parceria. A comunicação não violenta ela foi criada pelo Marshall Rosenberg, é um psicólogo americano, já falecido em 2015. Tem um livro, ele tem vários livros escritos, né?
mas ele fala sobre que a comunicação, às vezes a gente pode escutar a comunicação não violenta e achar que a comunicação não violenta é só a forma de falar, e que é um esforço em falar bonitinho, mas é mais do que isso. A comunicação não violenta, ela tem a ver com a linguagem, sim, com a forma como eu falo, mas a linguagem ela está associada em como a linguagem ela pode direcionar o foco do meu pensamento. Então, tem a ver com a forma como eu penso, porque se eu continuo pensando, ele está errado, eu estou certo, ele é egoísta, eu sou, que injustiça, ele é injustiça, né? Ele é aquela pessoa, não tem noção, ela é ingênua, sei lá, milhares de julgamentos que eu possa fazer sobre aquela pessoa que emitiu aquela mensagem ou aquela opinião. Se eu conseguir continuar nisso, a gente não consegue criar conexão. Essa linguagem de culpabilização, de julgamentos, ela não cria conexão, porque ela não consegue, ela não dá conta da complexidade humana, ela não dá conta de aprofundar nas necessidades que estão por trás daquela fala e daquele julgamento. Então, como eu penso, como eu uso o meu poder, porque todos temos poder. Eu vou até adiantar um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa questão do uso do poder, né? Porque a gente pode pensar, na comunicação não violenta, a gente reflete muito sobre a forma como a gente quer utilizar o nosso poder. Então, a gente pode utilizar o nosso poder por meio para que as pessoas façam o que a gente quer. Se a gente tem, inclusive, cargos de autoridade, a gente está aqui num curso de lideranças, liderança não tem necessariamente a ver com o cargo né, com um cargo específico de autoridade, que a gente exerce a liderança cotidianamente, mas pode ser que a gente fale da liderança mais institucionalizada, né, que são os cargos de liderança, os cargos de poder. Então, se eu estou nesses cargos, eu tenho um poder institucionalizado ali que me facilita influenciar as pessoas. Como eu quero influenciar essas pessoas? As estratégias que eu utilizo para usar o meu poder, elas são diversas, elas podem ser diversas. Eu posso usar estratégias punindo, dando sanções, elogiando. Quando eu elogio, é uma estratégia do uso do meu poder para influenciar. Eu posso usar criando vergonha, constrangimento, humilhando, porque isso me ajuda de alguma forma a gerar algum tipo de comportamento na outra pessoa. Mas na comunicação não violenta, a gente tenta focar a nossa intenção em um poder sobre, que é um poder compartilhado, é um poder construído na relação, construído a partir dessa conexão. Às vezes parece um pouco abstrato, eu vou tentar fazer uma prática com vocês para a gente ver de forma mais... Então, o poder, ele é a capacidade de influenciar pessoas e situações. Eu posso ter um poder que é um tipo de poder baseado em confiança mútua e respeito, que leva as pessoas a se abrirem para ouvir o outro, aprender mutuamente, doarem-se uns aos outros de boa vontade, pelo desejo de contribuir com o bem-estar do outro. Ou o poder sobre, que está dentro desse paradigma polarizado aí do certo e errado, que é um tipo de poder baseado no medo. Eu gero medo, gero vergonha, gero culpa nas pessoas, para fazê-las agir motivados por esses sentimentos. Eu uso estratégias de punição, esperanças de recompensa. E a gente tem um poder interior. A gente tem um poder interior, esse que eu falei que é físico, institucionalizado, né? Mas aqui eu escolhi a gente falar um pouquinho do poder interior, porque é a nossa capacidade de acionar de forma consciente os nossos recursos para manter a intenção de conexão e a atenção em sentimentos e necessidades. Quer dizer que quando eu for me comunicar, reagir a esse tipo de mensagem, eu vou acionar conscientemente os meus recursos para compreender, para focar dentro de mim, por que isso me move, que gatilhos aciona, quais são os sentimentos que isso aciona, esses sentimentos me falam sobre o quê, e eu posso
tentar o movimento de compreender também o outro, de olhar para além daquelas palavras. Quando ele disse político é tudo igual, o que pode ser um sentimento ou uma necessidade que está escondida por trás daquela mensagem? Como eu posso aprofundar naquilo que é caro para ele? Quando ele diz político é tudo igual, ele não está falando de mim, que tem o meu, vamos supor, né? Eu não tenho um cargo político, tá, gente? Mas político nesse sentido, né? De estar na Câmara, no Legislativo, apesar de ocupar um cargo no Executivo. Então, quando eles falam isso, político é tudo igual, nesse sentido, se eu exerço esse cargo, ele não está falando de mim, ele está falando dele. A mensagem da pessoa fala sobre ela, não fala sobre mim. Se eu me atinjo de alguma forma, me sinto atingida, ou gera alguns sentimentos em mim, eu posso tentar investigar por que isso me gera esses sentimentos, que necessidades estão ali escondidas, como, por exemplo, eu falei aqui do reconhecimento, né? Mas é importante que a gente separe. Então, outra coisa importante na comunicação não violenta é a gente separar o que é do outro do que é nosso. Quando o outro fala, a gente não controla o que a outra pessoa fala, a gente não controla as opiniões das outras pessoas. Eu só controlo a forma como eu reajo diante dessas mensagens. Então, a primeira coisa, é importante eu separar. Aquilo que ela falou, se eu não deixar, não tem como me atingir, né? Pode gerar muitos sentimentos? Podem gerar muitos sentimentos em mim. E é o momento de olhar para esses sentimentos e entender do que eu estou precisando, que necessidades estão ali. Então, estou toda hora falando em sentimentos e necessidades, né? Talvez algumas das pessoas que ouviram falar sobre comunicação não violenta tenham ouvido falar dos 4 componentes da comunicação não violenta. Então, primeiro, eu até não coloquei, acho que nenhuma imagem aqui sobre isso, mas o primeiro desses componentes são as observações, que é um pouquinho do que eu tentei trazer. Eu sei que, olha, eu estou vendo que tem 20 mensagens aqui no chat. Se for alguma pergunta, daqui a pouco eu abro e aí vocês fazem, ou então eu dou uma olhadinha aqui, tá bom, gente? Que eu não estou conseguindo acompanhar com a tela aberta aqui. Mas as observações são o quê? Esse é o primeiro componente da comunicação não violenta, que é o que eles nos ajudam. Os componentes da CNV me ajudam a identificar onde eu estou colocando o meu foco. Lembra que eu falei para vocês que na comunicação não violenta, uma das coisas mais importantes é identificar onde eu coloco o meu foco. Se eu colocar o meu foco na imagem de inimigo que eu criei do outro, a gente vai começar a bater boca aqui e vai virar eterno. Às vezes, já pode ter acontecido com vocês. Vocês estão no bate-boca, de repente vocês param, acho que a gente está falando a mesma coisa. Mas eu estou tão focado naqueles meus julgamentos e em querer ser compreendida e etc. e tal, que eu não consigo gerar conexão. Não consigo. E esse desafio é ainda maior para aquelas pessoas com quem a gente tem mais contatos, nossos familiares, as pessoas próximas, amigas. Porque gera um nível de emoção muito forte, né, dentro da gente. Então, a observação ela é justamente uma forma da gente ir para o outro lado, não ficar focado nos julgamentos, na imagem do inimigo. A observação é o quê? É isso aqui, quando eu trago os dados. Quase todo político é homem branco. Por quê? Porque eu olhei para esses dados. Essa é a minha observação. Eu disse, na minha cabeça, eu pensei, cara, que pessoa egoísta, quando ela diz isso. Que pessoa, sei lá, desinformada. Ao invés de eu falar como você é desinformada, eu vou trazer observação. Quando eu escuto você dizer que político é tudo igual, eu queria te mostrar os dados, que tem político tal, que existe essa diversidade, que a gente tem aqui políticos que pensam assim, políticos que pensam assado, etc. E aí eu trago as minhas observações. Tá? Então, a observação é quando a gente tenta focar naquilo que eu posso ver e ouvir, e que a chance de haver discordância nesse ponto, nesse fato, é menor. Porque senão, daqui a pouco, ao invés da gente discutir a questão da corrupção,
a questão da falta de transparência quanto ao trabalho, né, do legislativo, a questão de gênero e raça. Ao invés de a gente discutir essas questões, eu vou começar a discutir o julgamento que eu tenho sobre você, o quanto você é desinformado. Então, quando eu fico focada nos julgamentos, nesses estereótipos que eu crio sobre a outra pessoa, isso me impede de aprofundar no meu diálogo. Me impede de criar conexões. Porque eu nunca vou chegar num acordo, eu nunca vou chegar numa visão comum, se eu continuar na superfície. O segundo componente da CNV são os sentimentos. Então, os sentimentos para a comunicação não violenta, eles são mensageiros, eles nos contam, eles são como uma visita. Eles batem a nossa porta para entregar uma carta e dizer do que a gente está precisando, que são as necessidades. Tanto sentimentos, quanto julgamentos, quanto pensamentos, eles nos falam das nossas necessidades. Eles falam do que eu estou precisando naquele momento, do que está vivo em mim. Quando eu leio Política é Tudo Igual, eu fico indignada. Quando eu leio Política é Tudo Igual, eu fico aliviada. É diferente. E para cada pessoa, vai gerar uma reação diferente. Porque as pessoas têm vivências, a gente tem crenças, histórias, percursos diferentes, pensamentos diferentes, valores diferentes, enfim. Se eu me sinto aliviada, ele me fala de alguma coisa, talvez ele me diga sobre a minha necessidade de conexão com aquela pessoa ou de apoio. Nossa, tem alguém que pensa como eu, que alívio. Se eu me sinto indignada, talvez ele me diga sobre a minha necessidade de clareza, de reconhecimento, né? Então, dependendo do meu sentimento, o sentimento é isso, ele vai me contar, ele vai me dar indícios, indicadores sobre o que eu estou precisando naquele momento. E aí o terceiro componente, né, que a gente fala são as necessidades, que é justamente isso, a gente fala de necessidades humanas compartilhadas, que é aquilo que todos nós precisamos para viver. Então, aqui, por exemplo, aquelas relacionadas à autonomia, necessidade de escolha, de propósito, de valor, de escolher como realizar os próprios sonhos, de bem-estar físico, como abrigo, água, ar, comida, descanso, expressão sexual, movimento, exercício, proteção contra ameaças à vida, necessidade de celebrar, de compartilhar, de enlutar. Todos temos necessidade de enlutar. Enlutar, lamentar as nossas perdas. De beleza, autonomia, harmonia, inspiração próprio, de aceitação, acolhimento, necessidade de amor. Amor não é um sentimento na CNV, amor é uma necessidade humana. Apoio, apreciação, compreensão, comunidade. Essas são as necessidades que o Marshall ele mapeou, levantou, mas existem outras que a gente vai colocando aí. E algumas necessidades, elas vão levando a outra. Por exemplo, uma situação muito comum nas tarefas domésticas. Vamos supor que né, vocês estão vendo aí atrás, eu tenho 2 filhos, né? Eu estou no quarto do meu filho menor, do menino. E aí ele deixa aqui tudo bagunçado, uma bagunça completa, e eu fico enfurecida, super nervosa, brava. Eu posso entrar pelo quarto, sair falando, gritando, não sei o que e tal. Se eu paro e tento investigar o que está acontecendo, pode ser que eu pense, cara, eu estou com muita raiva porque eu tenho uma necessidade de organização. Mas pode ser que não seja só organização. Se eu começar a investigar, não é só que eu quero que o quarto esteja arrumado, pode ser que eu queira que ele arrume o quarto dele. Então, eu tenho uma necessidade também de parceria, que ele participe das tarefas da casa. Eu posso arrumar, mas não é essa questão, eu não quero ter que arrumar, eu quero que ele arrume, porque eu quero que todo mundo possa ajudar. Essa é a minha necessidade de colaboração, de parceria. Eu
posso ter uma necessidade de, se eu me sinto cansada, quando eu entro e olho e falo, cara, que saco, cansada, frustrada, talvez seja uma necessidade de descanso, de apoio, de compreensão. Ele entenda que, assim, eu gostaria disso porque eu preciso descansar, eu preciso não chegar em casa à noite e não precisar pensar nisso. Então, esse é um exemplo bem comum que a gente usa aí nos dias. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas respostas antes da gente continuar com as... Não sei se tem alguma pergunta aqui, senão fico só eu falando aqui. Eu nem sei se vocês estão, se está chegando aí. Vocês podem dar um joinha se está fazendo sentido o que eu estou falando aí para vocês, só para na reação, para eu saber se eu estou falando, se está chegando, como é que está. Deixa eu ver aqui, teve alguma pergunta aqui no chat. Miriam, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. No caso que se a gente está comunicando uma necessidade de descanso, por exemplo, como a gente evita que o processo de formular uma comunicação não violenta não acabe piorando o nosso estado de cansaço, por exemplo? Porque eu estou aqui pensando e aí parece bastante trabalho, porque é como a gente está programado, né? A gente está programado, não está programado para comunicar não violentamente. Então, a gente já chega para o outro com essa comunicação que tem as nossas necessidades e a gente quer ser atendido, né? Você quer falar para o seu filho para ele não descansar e quer que ele arrume o quarto. E aí, todo esse processo, eu entendo, né, que está construindo um caminho para que, no final das contas, vocês consigam se conectar e achar uma outra forma. Mas enquanto isso não acontece, exige um trabalho mental, assim, acho que até de reprogramar como a gente se organiza como sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Imagina, obrigada pela pergunta, Roberta. Isso é super importante. Realmente, a gente mudar essa nossa programação, ela exige muita energia. Ela exige energia, porque ela exige presença, consciência, sair do automático, agir no lugar de reagir. É muito fácil a gente reagir às vezes, mas o quanto depois a gente não se culpa e se penaliza por ter reagido daquela forma. Então, realmente exige muito. Uma das coisas mais importantes na comunicação não violenta é estar presente. Eu trazer para o nível da consciência o que está acontecendo comigo. Então, exige tempo, exige muito tempo. Exige prática? Sim, exige muita prática. Eu vou conseguir, tipo, amanhã, agora, é uma fórmula mágica? Não, não é. É aos poucos. Eu vou tentando aos poucos. Mas isso é um investimento na minha relação com aquela pessoa. Eu estou fazendo um depósito na conta daquela relação. Porque quando a gente faz isso, a gente cria vínculo, a gente cria confiança. A gente não passa por cima dos problemas e depois tem que gastar um tempo enorme lá na frente para poder ajustar esse vínculo. Então, e sempre que eu vou conseguir fazer isso, não, vai ter hora que, cara, eu preciso sair agora, eu tenho trabalho, pego o menino, te ponho o cinto lá de qualquer jeito, chorando, esperneando, né? Mas aí depois eu vou olhar e vou pensar, que necessidade eu estava atendendo naquele momento? Eu estava atendendo uma necessidade de proteção, de segurança, porque eu tenho um emprego para zelar, né? Eu não posso chegar no meu trabalho, tipo assim, super atrasada, porque demora 1 hora para eu lidar com uma birra, né? Porque a criança faz birra, eu não sei quantas mães a gente tem aqui, mas assim, estou falando de uma coisa, trazendo uma experiência pessoal, às vezes demora horas e mais horas aqui para eu lidar com uma birra e eu não tenho esse tempo. Então, a gente pode comunicar isso. Filho, eu acho que uma das coisas importantes é quando a gente consegue olhar para dentro de mim e perceber que a culpa não é dele, que não existe culpa. Não é dele, não é minha, não importa de quem é a culpa. É naquele momento o que está acontecendo comigo.
Ao invés de eu chegar, por que você faz isso? Que bagunceiro, você não aprende mesmo? Tá vendo, assim, que mal educado, que falta de educação, que porquice, sei lá, entendeu? Assim, as coisas que a gente fala às vezes quando está com raiva, né? Ao invés de eu falar essas coisas e ficar enchendo ele de vários julgamentos, imagens, o que eu vou falar é falar, filho, meu Deus, quando eu olho essa bagunça aqui, eu quero assim, a minha vontade é de explodir, eu estou trazendo para mim, eu sou responsável pelos meus sentimentos. Ele não pode ser responsável pelos meus sentimentos. Uma das grandes aprendizados na comunicação não violenta é a autorresponsabilidade. A gente sai da culpa para entrar na responsabilidade. Enquanto eu fico na culpa, tentando achar quem é o culpado, quem foi que iniciou e não sei o quê, e depois eu já nem sei mais, às vezes os dois brigam aqui e fica, a culpa é dele, já nem sei mais, nem ele sabe quem é que iniciou a bagunça, né, a conversa. Eu vou para a autorresponsabilidade, o que eu sinto é meu. Eu fico enfurecida, nossa Senhora, fico enfurecida demais, porque eu queria poder descansar, é a minha necessidade, é a minha... meus sentimentos, mas eu preciso da colaboração dele, e aí vem o quarto componente da comunicação não violenta, que é o pedido, que é como eu posso convidá-lo para que ele contribua no atendimento das minhas necessidades. Não é forçá-lo a fazer o que eu quero, é como eu posso gerar uma qualidade de conexão e uma qualidade tão alta nessa relação que ele queira contribuir. Entende? Então, é isso. Mas isso exige trabalho? Muito, muito trabalho. Pode ser que tenha alguém que eu fale, cara, eu não vou gastar minha energia para reconectar com essa pessoa nesse momento. Pode. A gente faz escolhas, essa escolha é consciente. Quando a gente traz os nossos julgamentos, os nossos sentimentos e as nossas necessidades para o nível da consciência, uma coisa mágica acontece. A gente pode escolher. A gente pode escolher. Eu posso escolher qual caminho eu vou seguir, com os recursos que eu tenho, não só recursos externos, mas os meus recursos internos. Eu tenho espaço dentro de mim para acolher essa pessoa que está dizendo que mulher é tudo igual? Eu tenho espaço dentro de mim para me conectar com essa pessoa? Posso criar espaço? Posso. Mas para eu criar espaço, eu preciso me escutar, me ouvir. Eu preciso, talvez, fazer várias conversas com essa pessoa. Pode ser que essas conversas não levem a nada. Porque, às vezes, a outra pessoa, uma das limitações da comunicação não violenta é que ela é mão dupla, né? Às vezes é difícil a gente estabelecer uma comunicação não violenta. A gente consegue segurar a nossa reação, controlar, gerenciar a nossa reação, mas se o outro não quer ouvir, se ele fecha a porta, é muito difícil a gente, a não ser que seja uma coisa assim muito, por exemplo, eu quero... eu tenho uma relação com a minha mãe e eu quero me reconectar com minha mãe. Eu posso estabelecer vários passinhos para fazer essa reconexão? Posso. Se a pessoa fechar totalmente a porta, a gente só pode, assim, ela está na liberdade dela também. E uma coisa muito importante na comunicação não violenta é a liberdade. Né? Tá? Eu estou vendo que tem mais uma pessoa com a mão levantada, Vanessa. Já tem mais de 17 mensagens. Pode falar. Pode falar. Eu já fui voluntária do CVV, e isso que você está falando, né, e lá eles usam muita comunicação não violenta, né? E isso que você está falando de todo o processo aí, né, da CNV, né? E eu acho que de tudo que eu aprendi, né, essa questão de não julgar, né? Acho que o que mais aprendi foi um não julgamento. Acho que o que mais o ser humano deveria aprender é não julgar. Em tudo, né, na vida, né? As pessoas. Aceitá-la, né?
e aceitá-la e tentar ajudá-la, né? Da melhor forma, né? Acho que isso que a gente deveria exercitar no nosso dia a dia. Não julgar as pessoas e aceitá-las. Acho que a partir daí acho que a gente já começa a conectar, né, com elas. Exatamente. Um passo importantíssimo é isso que você está trazendo, sim, Vanessa. Começa pelo não julgamento, porque enquanto eu estou no nível do julgamento, dos estereótipos, eu não consigo me conectar. É a pessoa, eu objetifico, né? Muito da objetificação vem desses estereótipos. E eu também simplifico. Quando eu digo político é tudo igual, não existe uma simplificação, como se eu pudesse encaixar tudo. Ela não dá conta da complexidade humana, da história da pessoa, de quem ela é, de quem eu sou. Não dá conta. Então, o primeiro passo, a gente não gosta de falar de passo, porque tudo acontece meio junto, mas assim, esse componente do julgamento, da observação, de sair dos julgamentos para entrar na observação, é essencial e é dificílimo. A gente brinca, se conseguir fazer isso, você andou meio passo aí. Como é difícil, né? Porque é muito difícil. Muito, a gente está muito habituado, a gente tem essa questão de classificar, né? O ser humano, a gente aprende a partir da classificação, organização das ideias, a gente coloca as pessoas em caixas, porque isso nos ajuda a dar previsibilidade e controle sobre a nossa vida. Se a gente sai dessa lógica para olhar a individualidade de cada um e a complexidade de cada um, isso exige esforço. Eu estou saindo do automatismo, do hábito, que é importante, gente. Eu não estou dizendo que julgar, não pode julgar, não é isso. É o quanto desse meu julgamento está no meu nível de consciência. Ele virou uma crença, eu acredito que é assim, que é a verdade única e inviolável, ou eu tenho noção de que são os meus pensamentos e que eles falam de algo mais profundo sobre mim. Alguém colocou uma pergunta aqui: como agir como lidar com a frequente interrupção de homens para com mulheres, principalmente no ambiente de trabalho? Professora, desculpa lhe interromper, é porque eu estou tentando fazer uma pergunta, mas eu não consigo levantar a mão. E aí, pode ser que estou na fila aqui, tem alguma coisa que a mão não está aparecendo, tá? Tá bom, Roberta, eu vou só fazer esse comentário aqui e eu já abro para você. Então, talvez alguém não se incomode de ser interrompida numa conversa. Talvez alguém não ache que isso acontece, que homens interrompem mulheres. O que esse incômodo fala sobre mim, não sobre os homens. A gente pode discutir no nível estrutural, sim, CNV também tem um lado sistêmico, né? Eu não estou falando aqui que não existe questões sistêmicas, existem muitas, a gente sabe das desigualdades, do privilégio, etc. Só que eu estou convidando vocês a olhar para si agora, né? Que é o tempo que a gente tem aqui e que já é difícil demais fazer nesse tempo que a gente tem. Mas vamos olhar primeira coisa, olhar para mim e pensar, por que isso me ativa? Que necessidade que fica desamparada quando um homem me interrompe uma reunião? E como eu posso expressar isso de forma autêntica na minha conversa com o outro? Eu vou mostrar mais um slide aqui para vocês, que eu vou colocando conforme a gente for seguindo. Eu não vou ficar me atendo muito nos slides, de acordo com o que for vindo aqui. Então, a comunicação não violenta, ela tem esse tripé aqui. O que é importante para mim é a autocompaixão, a autoempatia, é quando eu olho para as minhas necessidades e os meus sentimentos. Quando um homem me interrompe em uma reunião, e aí eu não vou... e aí a gente já faz um exercício de não generalizar, homens interrompem mulheres em reunião. A gente pode ver, pode analisar e discutir num outro nível que isso é sistêmico? Pode. Mas eu estou falando de uma situação específica agora e como eu posso ativar uma estratégia não violenta para lidar com essa situação específica dentro do meu ambiente de trabalho. Primeira coisa, então, é olhar para mim.
o que fica desatendido em mim? Fica desatendido a minha necessidade de inclusão? Ou então eu fico indignada porque eu quero igualdade, equidade? Ou eu fico indignada porque... Ou eu fico cansada, me sinto impotente, eu queria apoio, queria poder me conectar com outras pessoas e mudar isso de uma forma sistêmica. Então, o meu sentimento é de impotência. Eu olho para mim e eu tento me compreender e eu tento me acolher. Porque se eu não consigo entender nesse nível, quando eu for para a minha expressão autêntica, que é dizer para a pessoa a minha verdade, eu vou entrar no julgamento. Porque eu não consegui ainda, nem é claro para mim quais são as minhas necessidades desatendidas. Enquanto as minhas necessidades desatendidas não estão claras para mim, como eu vou expressá-las? Se eu não consigo nomear, como eu vou dizer de forma autêntica aquilo que está dentro de mim, que está vivo em mim? Eu vou entrar nos julgamentos, eu estou na superfície, a gente diz que esse movimento é como se fosse um iceberg, aquilo que está na superfície, ali são os julgamentos, os meus pensamentos, e aí quanto mais eu vou entrando, eu vou identificando os sentimentos e as necessidades. Então eu preciso saber nomeá-los, se eu não souber nomeá-los, eu não vou conseguir me expressar. Depois eu vou para como eu vou falar. Então você pode... Se não tiver espaço para falar diante de uma reunião, conversar com alguém que você acha que possa te apoiar nessa estratégia. Se eu tenho espaço interno e eu estou pronta para lidar com esse tema de forma autêntica e não violenta, eu vou me expressar e vou falar, olha, quando eu comecei a falar, então eu vou falar uma observação. Vou dizer, toda vez você me interrompe, que saco. Se eu for para generalização, aí ele vai começar, toda vez não, ontem eu não te interrompi, ontem você ficou aqui 20 minutos falando, ninguém te interrompeu. Ao invés de você falar sobre a questão, o cerne da questão, a gente vai começar a discutir quem tem razão sobre esse toda vez. E você tira o foco e a energia que a gente vai gastar nessa discussão, que com certeza não vai dar em nada, é só uma discussão para saber quem está certo e quem está errado. Tirar o máximo possível dessa, mesmo que você ache que é toda vez, entendeu? Eu vou tirar isso porque eu não quero dar espaço para que ele tire o foco da questão. Então, eu acabei de falar e aí você veio e me interrompeu. Quando isso acontece, eu fico com muita raiva. Realmente, assim, chega para mim de um jeito muito forte. Porque eu fico me contando, quando a gente quer dizer um pensamento, uma crença dentro da CNV, a gente fala, eu fico me contando, às vezes a gente usa essa expressão para dizer assim, é algo que está aqui, que fica pairando, entendeu, em mim. Eu sei que é um pensamento, que pode não ser isso que acontece, mas eu quero, é isso que chega para mim, é assim que chega para mim. E eu quero tentar lidar. Eu tenho necessidade de ser ouvida e compreendida. Eu queria que a gente tivesse a mesma equidade em termos de quem fala e o mesmo respeito dentro daqui da sala. Isso está sendo desatendido. A minha expressão autêntica é diferente de eu chegar e falar, poxa, toda vez você me interrompe. Que machista. Só interrompe as mulheres, nunca os homens. Imagina como isso chega lá do outro lado e o quanto vai ativar a defesa da outra pessoa. E a gente vai entrar... Não é que a gente vai entrar, vai evoluir, assim, o quanto vai gerar conexão e o quanto vai contribuir para se chegar a uma solução, né? Então, a expressão autêntica é muito importante, sim. Não é para a gente ficar acolhendo tudo e guardando tudo sem falar. Não, a expressão autêntica é importantíssima. Mas primeiro eu olho para mim porque eu não consigo expressar o que eu não consigo nomear. E depois a empatia, que é esse olhar para o outro, como eu escuto a mensagem do outro. Eu escuto só ouvindo os julgamentos, ou eu consigo identificar ele tem necessidade de fala? Ou ele tem necessidade, não sei, entendeu? Assim, a gente pode tentar abrir espaço interno para poder acolher outra pessoa, as necessidades dela e também ouvir o que ela tem para dizer. Roberta Christian, pode falar. Professora, está me ouvindo?
Tô. Eu só queria saber se na comunicação não violenta existe não sei, uma pesquisa, um estudo sobre o quão desgastante para quem pratica essa comunicação isso é. Porque ela é boa, ela é excelente, ela é o ideal, na verdade. Você se comunicar, se fazer entender o outro, sem rusgas, né? É muito bom. Mas isso pede muito da pessoa, daquela que decidiu se comunicar assim. Porque ela pode ser interpretada de várias formas. Eu posso estar errada, mas ela vai ser interpretada de várias formas, porque eu penso que não sei, o mais comum é as pessoas quererem colocar o seu ponto de vista e querer impor isso de qualquer forma, por coisas que a gente tem na sociedade, as diversas coisas que a gente tem na sociedade, machismo, racismo, esse tipo de coisa. Então, eu queria saber se tem uma pesquisa que mede o desgaste disso, num primeiro momento. Depois a pessoa aprende, acostuma e ela sabe lidar com isso. Mas existe isso, essa pesquisa? Do quão no primeiro momento ela é bastante? Eu desconheço uma pesquisa científica, pode ser que exista, porque a gente tem tanto material produzido, né, sobre a comunicação não violenta, existe uma rede muito forte internacional, aqui no Brasil também, eu desconheço. Eu sei a gente fala muito das experiências empiricamente, assim, né, das nossas, eu posso dizer da minha experiência. Primeiro, é muito importante que a gente entenda que a gente não tem como controlar como a outra pessoa vai reagir. Se eu me comunicar dessa forma, então, tipo, mas e aí, será que se eu me comunicar assim, a pessoa vai achar que eu sou um robô, né? Já ouvi uma crítica assim, por exemplo, parece um robozinho. Não sei, eu não controlo como é que a outra pessoa vai reagir. Se eu não me comunicar assim, como ela vai reagir? Eu não controlo. Eu não controlo a reação do outro. A gente precisa entender, não é nem abrir mão disso, porque isso não existe, é só uma ilusão, né? De que a gente tem esse controle total. Talvez se usar um nível muito extremo de violência, né, você consiga manipular nesse nível a reação da outra pessoa. Mas a realidade é que o nosso controle ele é sobre nós. Então, empiricamente, eu posso dizer que é uma experiência muito fantástica. É, assim, fantástica mesmo. Exige esforço? Exige, mas, gente, tudo exige esforço, né? Hoje eu estava vendo no Instagram uma mensagem da Paola, né, falando que se alguém diz que não tem, que você vai conseguir algumas coisas sem esforço, não tem nada que a gente consiga sem esforço. Aprendizado, evolução, não se consegue sem esforço, né? A gente talvez seja aqui uma análise, né? E a gente pode discutir, é algo a ser discutido, não é observação, nem fato, nem nada disso. Mas a gente exige prática, exige esforço, mas o que a gente percebe empiricamente é que, na verdade, traz um grande alívio. O Marshall, ele utilizava a CNV para tratar os pacientes dele, né? Inclusive pacientes com depressão, com síndrome do pânico, vários outros aí dessas doenças que a gente tem aí emocionais, saúde emocional. Então, assim, a CNV é muito utilizada para isso, porque muito dessas, ele tem vários livros que ele fala sobre a depressão, porque ele falava muito que esse tipo de doença, né, que compromete a nossa saúde mental, elas vêm muito desse nosso sistema de culpabilização e vitimização. Então, da gente estar o tempo se julgando, se vitimizando e apontando o dedo, e o quanto a gente se esmaga e abre mão das nossas necessidades para atender a necessidade de outras pessoas. Então, assim, na verdade, a CNV, a comunicação não violenta, é muito utilizada por vários, inclusive o Marshall, ele teve inspiração no Carl Rogers, né? E o Carl Rogers tinha não sei se vocês conhecem, né? Talvez alguém aqui da área conheça. Na pedagogia a gente estuda bastante ele também, na psicologia mais ainda, mas ele teve esse contato, né, com Carl Rogers, ele absorveu muito disso para a comunicação não violenta.
Então, ele fala muito disso, que a comunicação não violenta, ela justamente até traz outras possibilidades de viver que ajudam no tratamento dessas doenças, como a depressão, síndrome do pânico. E até ele fazia muito mediação, inclusive em situações criminais. O Marshall ele fez em cidades, em territórios de guerra, para tentar fazer mediações entre grupos que estavam em guerra, tanto na África quanto no Oriente Médio. Então, isso também foi utilizado, né? Então, a CNV ela tem sim esse lado, e falando da minha experiência pessoal, eu posso dizer que ajuda muito nas relações, porque a verdade é que quando a gente utiliza estratégias de punição e de recompensa, e quando a gente consegue do outro um sim, que é na verdade um não, numa relação duradoura, isso é um custo, é uma dívida que eu tenho com aquela pessoa, e ela é cobrada no futuro. Não, ontem eu fiz para você e hoje você não quer fazer para mim? Quer dizer, mas você fez porque você queria, você estava no seu momento de escolha, isso não se cobra quando a gente faz porque quer. Então, até na CNV, a gente tem gente que fala, né, não existe um não. Não é que não existe um não, é que quando a pessoa diz, a gente escuta um não, quando um filho, um marido, sei lá, amigo, diz não para mim, ele está dizendo sim para ele mesmo. Ele está dizendo sim para uma necessidade dele. E eu posso escolher escutar esse não dessa forma. E isso muda tudo. Porque se eu escuto esse não e eu começo a julgar, e eu entro no movimento de culpar a pessoa, isso causa muito sofrimento e desgasta a relação. Mas se eu escuto esse não, sem trazer para o lado pessoal, sem achar que aquela pessoa está fazendo isso para me magoar, para me machucar, para me... Porque ela não pode fazer isso se eu não deixar. Eu tenho o meu autopoder. Eu controlo os meus sentimentos, a forma como eu vou reagir, não os meus sentimentos, que eles vêm e eles são bem-vindos, porque eles me trazem informações valiosíssimas. Mas como eu vou reagir, sou eu que controlo. Se ela vem trazendo isso, eu posso escutar, e se eu escuto esse não como um sim para ela, e eu quero cultivar essa relação, eu vou dizer, tá bom, você não quer lavar a roupa agora, porque você está dizendo sim para a sua necessidade de diversão. Não estou dizendo que a gente vai aceitar sempre. A gente pode chamar para conversar sobre esse assunto. Se isso é uma coisa recorrente, te incomoda e está desatendendo muitas das suas necessidades, a gente vai usar da expressão autêntica. E aí a gente vai chamar para um diálogo e conversar de forma não violenta. E a gente só consegue uma solução, a solução só emerge, ela emerge naturalmente depois que a gente consegue se conectar. E a conexão acontece a partir da autoempatia e da empatia. Júlia. Bom dia. Bom dia. A dúvida que eu tenho é parecida com a da Roberta, mas eu escutei, acho que eu entendi pelo menos parcialmente o que você falou, mas eu tenho, não sei se é algum embargo emocional, ou se é uma dificuldade de quando usa a comunicação não violenta, porque eu acho que você se comunicar com as pessoas, expressando seus sentimentos, você se coloca vulnerável. E tirando essas noções de certo e errado, essa polarização, eu acho que não é uma situação recorrente na sociedade. Então, eu me sinto muito exposta e muito vulnerável de eu estar falando o que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso, o que eu não preciso, porque acaba dando esse certo conhecimento é poder e tal, tipo... não sei, alguma situação que eu tentei me expressar assim com a minha família, e eu falava, nossa, isso me deixa triste. Aí, nossa, tadinha dela, tá triste, vai chorar? Sabe? Porque acho que leva para um lugar de desrespeito, assim, de... eu tô te
desrespeitando, porque você está se mostrando vulnerável e você não poderia se mostrar vulnerável, que isso aqui não é sobre seus sentimentos, sabe? Então, eu acho difícil fazer isso nas relações familiares, relações de trabalho também, quando você, enquanto mulher, já é difícil impor respeito, ser respeitada, e quando age dessa forma, que parece muito bonita, muito, talvez seja o ideal, mas eu encontro essa dificuldade, sabe? Uhum. Júlia, eu queria te agradecer pela pergunta, porque isso é essencial. Realmente, falar de sentimentos e necessidades é uma forma de expressar a nossa vulnerabilidade. Aí eu vou até sugerir um livro para vocês que estão aqui falando sobre liderança, que é A Coragem de Liderar, da Brené Brown. É um livro maravilhoso e ela vai dizer como a coragem está hiper relacionada à vulnerabilidade. E é impressionante, porque a gente associa a vulnerabilidade à fraqueza. E ela diz que não, ser vulnerável, acolher a nossa vulnerabilidade, de se permitir expressar essa vulnerabilidade, é um grande ato de coragem. Porque o que é a vulnerabilidade? É o que a gente sente quando a gente não controla o que vai acontecer em seguida. E é exatamente isso que você falou. Quando eu falo dos meus sentimentos, eu não controlo o que as outras pessoas vão fazer com essa informação. Você tem toda a razão. É desafiador, exige coragem, exige coragem. Como que eu posso lidar com isso? Eu não sinto que eu estou pronta para ser vulnerável naquela relação, com aquela pessoa que é tão próxima, que eu amo tanto, que é família, né? Às vezes. E que eu queria cultivar isso. É muito difícil a gente ser vulnerável numa relação em que não há confiança. Então, talvez o primeiro passo seja construir essa confiança. E confiança não é, e aí ela fala disso também no livro, eu super recomendo mesmo esse livro. No livro ela fala um pouquinho sobre a questão da confiança, e ela tem uma metáfora que ela usa, que é o pote da bolinha de gude, e ela fala: confiança não são atos heróicos e extremamente visíveis. A confiança, elas são as bolinhas de gude que a gente coloca dentro de um pote todos os dias, cotidianamente. São átomos de vínculo genuíno, de apoio mútuo. E nas nossas relações, a gente tem esse potinho. E cada vez que a gente tem atos de confiança, a gente vai colocando as bolinhas de gude. E quanto mais cheio o pote, é essa relação que vai me sustentar nos momentos que eu mais preciso. Então, o que a CNB, e que até pelas discussões aqui que vocês têm trazido, talvez o convite seja vocês, como eu vou investir nessa relação. Dá trabalho, gente, construir vínculo dá trabalho. Dá trabalho. Exige muita confiança, exige vulnerabilidade, porque quando a gente se coloca... Imagina qual é a diferença de eu chegar aqui para o meu filho. Minha filha traz um problema da escola. A professora brigou comigo. Filha, para com isso. É sua professora. Eu posso reagir assim. Lá vem você reclamar da professora de novo. Ou eu posso acolher. Eu não estou concordando, não estou dizendo. Me explica melhor por que você está dizendo isso. Se precisar, eu vou lá e converso com ela. É um pequeno ato cotidiano, mas que é uma bolinha de gude que eu acabei de colocar na nossa relação. Se meu filho chega, né, até saiu um post esses dias aí no Instagram da vida e tal, não sei o quê, que um desse pessoal que fala aí, eu agora nem lembro quem que é, qual que é o perfil que fala sobre parentalidade, mas ele falou: quando o seu filho, às vezes acontece, né, falando sobre violência sexual contra a criança. Quando seu filho diz que não quer beijar o outro, o que você diz? Que falta de educação?
Filho, não, é a tia, é o tio que falta de educação. Ou você pergunta por que que você não quer beijar outro? O que está acontecendo? Tudo bem. Quando você se coloca ali para acolher aquilo, porque ninguém é obrigado a beijar ninguém, é uma bolinha de gude que eu coloco. Então, essa relação ela é construída aos poucos, no dia a dia, no cotidiano. Então, antes de a gente, muitas vezes eu posso dizer, eu não vou me abrir, eu não vou ser vulnerável nessa relação. Tá? Você pode escolher isso. Agora, se você disser, essa é uma relação que eu quero cultivar, eu quero poder falar com autenticidade com essa minha irmã, vamos supor, não sei quem que é da sua família, mas, por exemplo, com essa minha irmã, como eu vou começar a encher esse potinho de bolinha de gude? Aí depois eu posso pensar, agora eu posso... E a vulnerabilidade, assim, a outra pessoa, ela vai ser vulnerável na medida em que eu vou ser vulnerável também. E é isso, é assim, a gente se nutre assim, essa é a relação, né? Ela é sempre de mão dupla. E a gente tem, quando a gente começa a observar isso, a gente tem oportunidades de fazer isso todos os dias. Para chegar no final da noite e ouvir a minha filha dizer, mãe, é tão bom, você me apoia tanto. Eu posso contar com você. Eu ouvi isso da minha filha depois que a gente começou a trabalhar comunicação não violenta, a gente tem aqui altos pega para capar aqui, porque é assim mesmo, as relações de família, e a gente se acolhe, se entende, vai, sentimentos e necessidades, mas quando a gente pode ouvir isso daquela pessoa que a gente quer tanto, é tão cara aquela relação para a gente escutar isso tudo vale a pena. Então é difícil ser vulnerável. É ser vulnerável? Exige coragem? Exige. E a vulnerabilidade é isso, eu não controlo o que vai acontecer. Mesmo assim, eu estou disposta para fazer o que você quer. Então, eu até digo, comunicação não violenta é, para mim, uma escolha. E ela é uma escolha cotidiana, e ela é minha. Ela é uma escolha minha. Não estou dizendo que todo mundo no mundo tem que ser, eu acredito nisso, mas todas as pessoas têm liberdade. Eu quero viver assim, isso atende às minhas necessidades, está alinhado com os meus valores. É o mundo onde eu quero viver, é como eu quero contribuir para esse mundo. Então, eu escolho agir assim, mesmo que o outro escolha não agir. Bruna, tem a Bruna e a Camila, a gente vai encerrando daqui a pouco, tá, gente? Eu vou ler um livro, um textinho aqui para poder deixar uma mensagem final também. Vai, Bruna. Não sei qual que é a primeira, gente, que levantou a mão aí. Na minha tela está aparecendo a Bruna. Foi a Camila, mas eu queria complementar exatamente sua fala. Então, se não tiver problema para a Camila, eu falo primeiro. Tá tudo bem por mim, eu também quero só falar sobre o que a Júlia tinha falado também, então você pode ir, depois eu falo. Então tá, obrigada, Camila. Eu queria complementar aí, Miriam, acho que isso que você falou, principalmente agora, é muito importante. Eu tô vendo aqui as meninas comentarem algumas coisas no chat e tal, e assim, eu queria até fazer um relato e perguntar a sua opinião, né? Justamente porque é uma escolha, é algo que exige muito da gente, romper paradigmas de questões de crenças que a gente tem, que a gente cresceu com isso, né? De toda uma sociedade e tal, que ela não está acostumada a ouvir o próximo, a não fazer julgamentos e tudo mais. Então, antes de entrar em contato com tudo isso, eu senti uma necessidade minha de desenvolver melhor meu autoconhecimento, né? Porque, igual você trouxe, que a comunicação não violenta, ela envolve você saber o que você está sentindo. E aí, uma vez, eu fui ler um emocionário e eu falei, gente, que são essas emoções que eu nunca entrei em contato com isso, né? Então, assim, eu acho que a comunicação não violenta, ela é muito legal, mas tem muita coisa por baixo dela, né, que a gente precisa se munir. Então, buscar nosso autoconhecimento, buscar de onde vem nossos medos, ver como a gente vai enfrentar com coragem as relações,
ver essa questão de vulnerabilidade, né? Entender tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu comecei tudo isso numa busca de ler muita coisa, né? Entrar em contato com assuntos que me deixavam desconfortáveis, porque tem toda também a nossa dificuldade mesmo de sair da zona de conforto, de lidar com isso psicologicamente, emocionalmente. E eu também estou num profundo, assim, processo de análise com um terapeuta, né? Estou fazendo psicoterapia. Então, assim, é um processo que vem, assim, de 2 anos para cá, né? E ele vai sendo construído aos pouquinhos, porque realmente é uma coisa muito fora da nossa realidade. Então, eu queria fazer esse relato aí e também perguntar, né, se você tem algumas dicas, porque, por exemplo, eu estou num processo assim extremamente complexo. Então, o que você pode indicar para a gente, para as meninas aí, talvez para a gente começar a buscar isso e trazer mais próximo do nosso dia a dia, sem ser uma coisa tão longa e tal, né? Uhum. O Marshall falava que a gente é um analfabeto quando a questão é sentimentos. A gente não sabe nomear nossos sentimentos. A gente fica naqueles 5 sentimentos do divertidamente, né? Mas dentro da tristeza, a gente tem o ressentimento, a mágoa, a frustração, e a gente nomeia tudo como tristeza. Eu fico muito triste, toda vez eu fico muito triste, né? Até a Júlia falou, mas aí eu disse, eu fico muito triste. E às vezes a gente fica, mas não é bem tristeza, é um ressentimento. Não, mas não é um ressentimento, é uma mágoa. É diferente um ressentimento de uma mágoa, de uma frustração, e como eles dizem mais, você fala, não, essa palavra aqui, ressentimento, ela fala mais sobre o que está dentro de mim, ela me ajuda mais a investigar a minha necessidade, né? Então, realmente, assim, o Marshall escreveu muitos livros, se vocês pesquisarem, vocês vão achar tantos. Então, talvez em termos de dica, o que funcionou para mim é, primeiro, ler muito. Eu leio muito, acho que todos os livros que estão aí disponíveis hoje dele, eu já li todos, assim, e existem muitos livros de treinadores internacionais e nacionais também, sobre comunicação não violenta. Vocês podem usar as redes sociais e começar a seguir alguns perfis também de comunicação não violenta, isso ajuda bastante, a gente está sintonizado, está ali junto. Algo muito importante na comunicação não violenta é ter uma rede de apoio. Então, existem muitos desses perfis, hoje eu não tenho, mas assim, muitos desses perfis têm círculos empáticos gratuitos. Então, vocês podem ir, vai ter uma sala assim no Zoom, a pessoa, e vocês vão praticar CNV com uma rede de apoio. Isso ajuda muito, porque são pessoas que, senão a gente se sente assim, uma gotinha no meio do nada ali, fala, cara, eu quero, eu escolhi isso para mim, eu tenho essa intenção, mas é difícil, porque parece que eu sou um alien aqui, sei lá, entendeu? Assim, parece que não vai adiantar, que eu remo e eu não saio do lugar. E quando a gente tem uma rede de apoio, a gente pode compartilhar isso, e aí essa sensação de impotência, ela diminui, e a gente pode se achar ali, porque pertencer é uma necessidade humana, né? Pertencimento é uma necessidade humana, e a gente pertence, sente pertencimento quando a gente se identifica, quando a gente gera essas conexões. Então, rede de apoio é muito bacana, tem muitos perfis e muitos aqui no Brasil a gente tem o Instituto CNV Brasil, né, que oferece inclusive vários cursos curtos de 2 manhãs e cursos maiores que são as jornadas, e aí vocês podem também buscar, às vezes esse precisa normalmente precisa pagar, mas eles também têm sempre, os cursos de CNV sempre tem ali uma opção para você pedir bolsa, e aí a gente faz como se fosse uma rede, algumas pessoas pagam um pouquinho mais, outras pagam o que podem, aí, enfim, na CNV muitas vezes tem isso, nessas comunidades, e então tem os cursos também, tem as jornadas, tem os encontros internacionais, existe toda uma rede, né, da comunicação não violenta. Quando a gente começa a pesquisar e se envolver, aí vocês vão vendo, isso é uma jornada, ela não acaba nunca, porque não quer dizer que porque eu comecei a fazer a praticar comunicação não violenta, fazer curso, tenho, sei lá, horas aí, vocês escutaram no meu currículo, que isso nem faz tanta diferença.
não quer dizer que eu consiga o tempo inteiro praticar e utilizar, estar alinhada com isso, né? Porque é uma jornada, ela é eterna, mas aí quando eu não consigo agir alinhada com os meus valores, eu me acolho, eu enluto aquilo, eu me acolho, sem me culpar, porque a gente não quer entrar, nem me culpar, não quero entrar nesse movimento de culpabilização, nem do outro, nem de mim, porque às vezes o pior tribunal é o nosso eterno. A gente é para nós mesmos, né? A gente, ainda mais assim, nós que somos mulheres, estamos nesse movimento, e isso existe uma questão sistêmica sobre isso, da gente estar o tempo inteiro abrindo mão das nossas necessidades, né? A gente percebe que isso, que existe, não que isso seja uma regra ou que seja necessariamente aconteça, mas existem aí crenças e histórias que às vezes nos levam a ficar nesse lugar de abrir mão das nossas necessidades, de nos culpabilizar o tempo inteiro, né? Então, talvez isso possa ajudá-las. Assim, eu estou sempre à disposição, vocês, a Renata tem o meu WhatsApp, quando vocês quiserem, por favor, entre em contato. Se quiser fazer uma prática fora do horário, para quem tiver interesse, eu posso coordenar uma prática com vocês, e a gente faz uma prática de escuta empática, né? Porque não dá tempo de fazer aqui. Camila. Bom dia, professora. Eu vou ter que desligar o vídeo, porque minha internet está muito ruim, e aí se eu ligar um e desligar outro, funciona. Tá bom, tá. Então, assim, pontualmente sobre o que a Júlia falou, eu também já passei por isso aqui em casa, e aí talvez não, com certeza eu falei de uma forma muito agressiva, mas funcionou, né? Mas, então, assim, eu tô, depois dessa aula e tudo mais, eu tô pensando numa forma melhor de fazer isso, mas uma coisa que eu fiz aqui em casa foi, tipo assim, quando eu comecei, eu já tinha, sei lá, eu parei um pouco. Meu pai também estuda muito CNV, né? E aí eu parei um pouco para estudar isso, dar uma olhada só. Não me aprofundei muito, mas quando essa questão que ela falou sobre ela falar que tá triste e as pessoas zoarem ela, coisas desse tipo. Já passei por isso várias vezes, inclusive até hoje. Mas uma coisa que eu fiz foi, tipo assim, eu fui um pouco agressiva, mas eu vou explicar. Eu virei e falei, tudo bem, sou tadinha de mim, mas pelo menos eu tô tendo a coragem de falar o que eu sinto, eu não fico escondendo, entendeu? Aí, assim, eu tô, depois de ler um pouco sobre isso, e agora depois dessa aula, eu tô pensando em um jeito melhor de explicar o que realmente é o que eu tava tentando passar, e que funcionou do outro jeito, mas que sempre é melhor fazer de um jeito não agressivo, né? Que é justamente passar que é essa coragem que eu tô tendo de falar o que eu tô sentindo para as outras pessoas e incentivar as outras pessoas a também mostrarem essa coragem, entendeu? Porque, tipo assim, toda vez que alguém fala uma coisa desse tipo com relação a algo, tipo, não, isso daí não é... alguém fala alguma coisa e aí eu rebato e aí a pessoa, sei lá, me corta ou algo desse tipo. Aí eu falo, não, isso não tá certo, isso me deixa frustrada por causa disso, disso e disso, e aí a pessoa fala, tadinha, não sei o quê, e eu falo, tá, pelo menos eu tô falando alguma coisa que eu tô sentindo e você tá escondendo o que você tá sentindo, entendeu? Então, acho que fazer essa contraposição ajude um pouco a mostrar que o que você está fazendo ali é uma mudança de verdade, você está realmente tentando mudar, e isso já exige muito de você, e as pessoas, principalmente da sua família, deveriam te apoiar nisso, entende? E, então, assim, pensar em uma forma melhor de falar isso é bom, mas tentar mostrar essa essência também é importante, entendeu? De sei lá, inspirar as outras pessoas a também fazerem isso, não Camila, eu acho que você não precisa, assim, mas, né, que nem eu escutei você falando que você quer falar de uma forma menos violenta, né? Existe aqui essa questão, porque eu acho que você está se mencionando, pelo menos é como chegou aqui para mim, essa questão de você ter culpado a outra pessoa por não se abrir, vamos dizer, né? Porque quando você falou, pelo menos eu estou falando e você não está dizendo, né? Então, assim, como você, nesse momento em que você diz, você não está dizendo, você está aí guardando, talvez... a gente tem aqui a CNV formal, vamos dizer, que é justamente quando a gente
segue esses passinhos aí de falar de sentimentos, necessidades, observações, mas a gente diz também que quando a gente começa a praticar a CNV, o mais importante, gente, você lembra daquela imagem que eu coloquei lá no meio, tinha um coração, e tinha escrito o quê dentro do coração? É conexão. Tudo que serve para conexão, serve. Se serviu para conectar, para gerar esse vínculo e para se conectar, serve. Não existe fórmula mágica para gerar conexão. A gente pode ir, se você achou que não gerou conexão e que você quer talvez se expressar de uma outra forma, sem julgamento, sim, você pode talvez buscar outras formas de dizer. E às vezes você só vai mudar uma palavra, entendeu? Mas no final das contas é essa a intenção. Então a pergunta que a gente faz o tempo inteiro é qual era a nossa intenção? O mais importante, mais do que o que sai da minha boca, é qual é a minha intenção. Eu falei isso para machucar? Eu falei isso para manipular, para constranger, para culpar, para gerar medo, vergonha e culpa? São os 3 sentimentos que o Marshall fala que estão dentro do paradigma da dominação. Quando eu uso o meu poder para gerar culpa, vergonha e medo, aí é que eu tenho que refletir sobre a minha intenção. Era isso que eu queria? Eu queria gerar constrangimento, vergonha? Ou será que a minha intenção era de me conectar com essa pessoa? Então, tudo que serve para conexão está servindo, porque o que a gente quer é que a gente foque nessa intenção de conectar, de gerar vínculo, de conexão, de gerar uma alta qualidade nessa conexão em que eu possa me movimentar dentro de um paradigma da parceria. Entende? Então, não existe... Porque senão eu vou começar a dizer que esse jeito que você falou é errado. Aí eu estou de novo no paradigma da dominação do certo e errado, entende? Então, assim, não tem certo e errado. Não, eu não vou dizer assim que não tem certo e errado, é só que existe uma decisão, uma escolha consciente dentro da CNV de não colocar a luz sobre essa discussão de certo e errado. Não é, mas eu falei lá, estava errado. Gerou conexão? A sua intenção era se conectar? Se a outra pessoa ela pode falar, cara, por que você está falando isso? Você quer? Não, eu quero então, talvez, me expressar melhor. Eu estou dizendo que eu gostaria de ver em você a mesma vulnerabilidade, porque isso me ajudaria a me conectar com você. Essa é a minha necessidade. Quando eu disse isso, era isso a minha necessidade. Eu não sei o que é, tá? Porque eu só estou aqui palpitando, você que sabe da sua relação aí. Mas quando você fala assim, é isso que me chega. Que quando você quer que a outra pessoa seja vulnerável também, você quer uma conexão. Porque se ela fosse vulnerável e ela acolhesse a sua vulnerabilidade, vocês estariam mais próximas. Isso traria proximidade naquela relação. Então, pode ser, aí, se chegou desse jeito, outra pessoa, nossa, como assim você fala isso? Não estou, e começa a se defender e ativa os escudos ali, né, das defesas, a gente pode dar um passo para trás e falar, não, o que eu estava querendo dizer aqui é que eu queria ouvir a sua vulnerabilidade também, porque eu acho que isso ia ajudar a gente a se aproximar. Traria confiança, sei lá, entendeu? Vanessa, eu vou dar o espaço para a Vanessa e vou encerrar, tá, gente? Porque eu sei, não quero penalizá-las aí, deve ter gente com fome, e às vezes a pessoa fica assim, eu quero ouvir, mas também quero ir comer, e também não sei o quê, né? Vai lá, Vanessa. Tá, vamos lá. Não, é que uma das colegas falaram de emocionário, né? Aí eu tenho esse livro aqui, que fala de emoções, que ele é lindo, maravilhoso. Aí quem se interessar, né? Ele é uma obra de arte. Aí fala de emoções. Ele é muito lindo. E ele não é caro, tem preço acessível. Quem quiser investir, né? Ele é maravilhoso. Tá bom? Eu conheço, meus filhos têm esse daí, emocionado. É maravilhoso. Dá até para criança, é ótimo. Eu acho que é para todo mundo, né? Criança, adulto. Né? É uma linguagem acessível até para criança e para adulto também, porque a gente é isso, a gente não aprendeu a falar, né? A nomear direito nem aqueles que a gente conhece, o que é o medo de verdade, né? O que é o medo de verdade? O que é a raiva de verdade?
Sim. O que está por trás da raiva, né? A gente pode fazer uma aula inteira só para falar de cada um dos sentimentos. Então, assim, é muito rica essa discussão quando a gente para para falar. Né? Obrigada, Vanessa, pela sugestão. Obrigada. Eu vou finalizar, então, aqui, vou compartilhar aqui os slides para a gente... Havia um garoto que amava ir ao circo. O elefante, em especial, lhe chamava a atenção. Durante o show, esse enorme animal dava uma bela demonstração de sua força, peso e tamanho. Mas terminando seu número, e enquanto não estava em cena, ele era preso a uma corrente que conectava uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no chão. O garoto se perguntava por que o elefante não escapava, pois era evidente que com sua força poderia arrancar a estaca e fugir. Quando o garoto cresceu, se deu conta por si só de que o elefante não escapava porque havia sido preso a essa estaca desde muito pequeno. Quando pequeno, o elefantinho havia tentado se soltar muitas vezes, mas por mais que puxasse e insistisse em todas as suas forças, não conseguia. Não obstante seu esforço, a estaca era muito grande para ele, e assim aceitou a sua impotência e se resignou a seu destino. Por isso, o enorme e poderoso elefante do circo não escapa, porque não acredita que consiga. Ele tem gravado na memória o registro de quando era pequenino, e jamais tentou colocar a sua força à prova outra vez. A CNV é também um convite para a gente encontrar o nosso alto poder. A liderança não é um cargo. A liderança é um movimento diário, cotidiano, de protagonizar a nossa vida. Mas para protagonizar, para fazer as minhas escolhas e as minhas decisões, eu preciso estar muito consciente, muito presente. Enquanto eu estou atrelada às minhas crenças do passado, ou à minha ansiedade do que vai vir para o futuro, é muito difícil encontrar esse poder. Quando a gente mergulha nas nossas necessidades e a gente assume a responsabilidade para atender essas necessidades, isso é liderar. Não tem ninguém no mundo melhor para atender as suas necessidades do que você mesmo. Não coloque na mão de outra pessoa isso, porque ninguém vai cuidar melhor delas do que você. E eu queria deixar essa mensagem e chamar vocês, a gente não fez a última dinâmica aqui, mas a refletir sobre onde a gente coloca o foco quando a gente está diante de um conflito. Quando a gente está na polarização, no certo e errado, no bom e mal, ele está errado e eu estou certo, eu tiro o foco do que precisa ser resolvido em conjunto e transformo o outro num problema. E essa discussão, ela é eterna. Nunca vai sair dali. A gente vai ficar eternamente conversando sobre isso, porque a gente nunca vai entrar num acordo, ninguém vai assumir que está errado. Muito difícil. E aí, qual que é a vantagem de assumir que a outra está errado, né? Não necessariamente isso vai nos fazer criar, construir. Tem uma frase que se usa muito na CNV, que é: entre o certo e errado existe um lugar e eu encontrarei você lá. É nesse encontro, que não é nem o certo e nem o errado, que a gente construi a não violência. Queria agradecer e me colocar à disposição de vocês, e também parabenizar todo o grupo pelo curso lindo e pela iniciativa de reunir tantas mulheres aí para discutir temas tão importantes. Obrigada, gente. Professora Miriam, nós que agradecemos e agradecemos imensamente, mais uma vez, a sua disponibilidade de estar conosco, né, falando sobre um tema tão importante. Eu já vou fazer um apelo aqui para as minhas colegas coordenadoras do subgrupo de cursos do Lidera, para que a gente faça um curso só de comunicação não violenta, porque eu acho que a gente precisa de mais. É uma coisa que nós, dentro do Lidera, porque nós somos um grupo de pesquisa do IDP, nós, desde o ano passado, estamos estudando e estamos tentando, porque a gente acha que é muito importante que a gente saiba
passar a nossa mensagem, né? A comunicação, como a senhora disse, não é só o que a gente diz, é a forma como a gente se comunica como um todo, né? Não é só o que escreve, e, enfim, a gente precisa falar para além da nossa bolha, né? Então, assim, é muito importante e eu já vou aproveitar a sua disponibilidade, convocar minhas colegas para que a gente possa fazer isso, porque, de fato, é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez, o tempo é curto mesmo, mas espero que a gente possa estender isso um pouco mais futuramente, né? Aqui não vai ser possível, mas em outra oportunidade. E eu queria dizer, pessoal, só para finalizar aqui, que o IDP vai mandar novamente os e-mails com todos os links para as próximas aulas. Parece que houve uma divergência aí na comunicação, que no e-mail que eles enviaram ontem, anteontem, colocaram o horário errado, então nós pedimos desculpas também, né? Mas as aulas serão sempre começando às 9 da manhã e terminando ao meio-dia, estendendo um pouquinho mais, enfim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente. A Renata colocou no nosso chat, tem um link para entrar num grupo que nós temos do curso de formação. Esse link, esse grupo do WhatsApp é desde o primeiro curso de formação lá, né? Nós convidamos também vocês a olharem no YouTube, nem sei se acha muito fácil, não deve ser fácil de achar, mas depois a gente pode fornecer o link também dos vídeos das aulas anteriores do curso do ano passado, né? Então, a aula da professora Miriam, por exemplo, sobre a Maria da Penha vai estar lá, enfim. E quem não conseguiu participar do começo, a gente vai disponibilizar a aula integral também posteriormente, né? Então, pode ficar tranquilo. E também as meninas colocaram no chat um link para o preenchimento de formulário, sugestões, dúvidas e presença. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se a professora Marilda quer dar uma palavrinha para encerrar. A nossa coordenadora do Lidera, para quem não estava no início, a professora Marilda, que falou anteriormente, é a nossa líder, né? Ela que é a timoneira desse navio do Lidera, então, enfim, é isso. Muito obrigada a todas e muito obrigada mais uma vez, professora Miriam. Só tem nome de líder porque o CNPq exige, mas, na verdade, lá uma coisa que eu não sou é liderança, viu? Cada subgrupo tem essa coordenação, eu sou carregada por essas meninas aqui, que definem tudo e organizam tudo, e por isso eu sou muito grata. Mais grata ainda pela presença de todos aqui. Mais uma vez, professora Menino, peço desculpas por ter atropelado o horário da aula, eu realmente calculei mal as participações, mas estou muito feliz mesmo de começar esse curso aqui, só gratidão. Obrigada, Renata, Bianca, a Ana, a Carla, obrigada, professora Miriam, pela presença, por ter doado esse tempo para a gente, e obrigada a todas as alunas por terem se interessado e doado seu tempo também para compartilhar suas experiências e para aprender juntas aqui com a gente. Obrigada, gente, um bom resto de final de semana, se cuidem. Pessoal, se quiserem abrir a câmera para a gente tentar fazer uma foto aí. Quanto mais gente abrir, melhor. E se não abrir depois, não reclama que não saiu na foto. Hein? Eu vou contar até 3, aí eu vou tirando, tá? Isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Agora, rapidinho que eu vou mudar a tela. Vou salvar aqui. Ai. Pronto, aí agora eu vou para outra tela. 1, 2, 3 e já de novo. Isso. Ó, uma entrou aqui, vou tirar de novo. Aê, Thaís! Aí depois da Thaís, eu vou tirar mais uma, que é só para finalizar, tá? Tô só salvando aqui, gente, que 1 segundo a mais depois de tudo. Aí, para a última tela agora. 1, 2, 3 e já! Aí, pronto, gente, obrigada. Beijo, gente, obrigada e nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada a vocês. Bianca, eu vou sair então, tá? Tá, pode sair.
Saiu. Se tivesse saído. Agora eu vou. Tchau. Bom final de semana.